Olá, meu fraternal e cordial boa noite a todos. É com muita alegria, muito carinho e respeito venho mais uma vez apresentar para vocês a leitura do Livro dos Espíritos em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. E desta forma, com muita alegria, vamos pedindo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a todos os irmãos, amigos espirituais que possam nos assistir, mesmo que ao longe, venham nos amparar. Por isso eu peço as correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente dos ancestrais, corrente da família, corrente dos antepassados, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com os seus anjos de luz, nos fortaleça, nos abençoe, nos ilumine. Graças a Deus, graças a Deus. Prece da fraternidade. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que desejam dominar o mundo. Hoje, dando continuidade que assim seja, para esta fraternidade, graças a Deus, a gente está na segunda parte do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou o Mundo dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, a feição que os espíritos votam a certas pessoas. Hoje eu vou falar da pergunta 487, 488 e 489. 487 é a pergunta: dentre nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? Resposta: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações, daí decorre tudo mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Nota de Kardec: sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos a causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Pouco se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. A gente briga com uma criança, mas passa um tempinho, ela fica magoada de primeiro tempo, mas elas são puras, passa um tempinho, elas já voltam a conversar com você, te perdoa, parece que nem nada aconteceu. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente,
compadecem-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos, nos deixar preocupados, nos deixar angustiados, né? Comentário: por que Deus criou seus filhos dessa forma, de modo a passarem por todas as provas acertando e errando, errando e acertando? Cabe a Ele dizer e não a nós julgar, por ser o Senhor Todo-Poderoso e todo amor, o Espírito amigo que te acompanha, tomado de aflições, pelos erros, faz muito mais pela tua fragilidade, pois sabe que toda falta é passageira e que o destino de todos é a felicidade. A lei do amor não permite que fiquemos eternamente em caminhos que não sejam o do bem. Sabemos que muitos se preocupam com seus tutelados, porém, esses estão à prova da serenidade, e é nesse exercício e no estado que certamente encontrarão o que todos procuramos, aquela paz que somente o amor e a caridade oferta. Se os encarnados precisam dos desencarnados, estes precisam deles, pois não podemos viver separados da grande corrente da vida, onde circula a energia divina que nos sustenta a todos. Pergunta 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos voltam do que os espíritos que nos são estranhos? Resposta: sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. Pergunta A: são sensíveis às afeições que lhes conservamos? Resposta: muito sensíveis, mas não esqueçam-se dos que os olvidam, ou escapam, esquecem, duvidam deles, né? Não podemos olvidar, temos que sempre respeitar as influências que vêm de fora, filtrando sempre para passarmos para frente de forma positiva. As afeições de parentes e amigos mais íntimos que nos precederam antes das barreiras do túmulo têm saudades dos que ficaram, e essa ligação espiritual faz com que os ajudem dentro de suas possibilidades. Mesmo os que se encontram em altas esferas são capazes de renunciar ao conforto espiritual que gozam para descerem à carne e ajudar seus entes queridos em dificuldades. Este fato acontece todos os dias pelos processos de reencarnações que se operam constantemente no globo terreno. Este acontecimento conforta todos, por saberem que existem em torno de nós muitos espíritos que nos amam, a nos ajudar a carregarmos a cruz em todos os sentidos, né? Então a gente sempre tem ajuda de fora, né? Amemos acima de tudo Deus e não ignoremos que o interesse maior das nossas aspirações é amar sem especular, porque a exigência tira o perfume da caridade. Não adianta você ajudar e ao mesmo tempo estar ali alfinetando a pessoa ou falando palavras que você sabe que pode mexer com alguma ferida, como ofender aquela pessoa. Então,
tem que ajudar, sim, mas acima de tudo respeitar as dores das pessoas, né? As dificuldades. Aqui ele até fala, o Miramês, né? Que eu já estou no comentário aqui dessa pergunta. O amor é o alimento de todos os espíritos e ele se encontra pelo amor de Deus em toda a parte, esperando o chamado das almas pelos canais do coração. E se a caridade é amor, ela não pode faltar em nossas vidas. Caridade a todos é o meu desejo, muita luz, muita proteção. Anjos de guarda, espírito protetores, familiares e simpáticos. Pergunta 489. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Resposta. Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Agora temos também com o comentário do espírito Miramês através da sua psicografia gigante e proposital a nós encarnados. Cada encarnado tem ao seu lado no sentido filosófico, um espírito de condições elevadas que o protege, orienta e assiste nas horas difíceis, de modo que a alma reconheça que Deus a ninguém desampara através dos filhos maiores, ampara os menores, estendendo oportunidades de trabalho para todos os seres em todas as escalas de evolução espiritual. Em verdade, de anjo guardião é anunciada por todas as religiões. E, ainda que empreguem outros termos, a verdade é a mesma. Entretanto, não é somente o anjo da guarda que te acompanha. São vários espíritos que simpatizam contigo e te acompanham sob a orientação do espírito protetor. É como se fosse uma família, onde moram juntas diversas criaturas sob a orientação dos pais. É bom que divulguem esses ensinamentos espíritas para que o encarnado se familiarize com os espíritos que o acompanham, recebendo deles mais pura inspiração acerca dos caminhos que deve seguir e o modo pelo qual destina a sua vontade de aprimoramento espiritual e como fazer o corte das arestas, deixando salientar as virtudes espirituais. Desde épocas remotas que a humanidade é reconhecedora do anjo guardião, ou guia espiritual, ou guia protetor, ou como vocês queiram, o nosso anjo da guarda, o nosso protetor, como sendo o bom gênio que orienta e abençoa sempre seu tutelado. E a doutrina espírita claramente mostra, com provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e que essa dimensão da vida é capaz de comunicar com todas as dimensões, inclusive com os irmãos que se encontram na carne. Tudo isso é bondade de Deus que nos ajuda a melhorar para nos tornarmos um deles. A vida é a troca de valores. Ninguém dá sem receber, ajuda sem ser ajudado e sem aprender. Jesus já dizia há quase 20 séculos e ainda fala através do seu Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que devemos fazer? Passar por ele, senti-lo e viver nele, para que a vida maior desperte todos os nossos dons de amor e de modo a abrir as portas da felicidade do infinito interno da nossa consciência. Então a gente viu aqui, né, gente, que nós somos influenciados sim, mas muitas vezes de modo benéfico, a maioria das vezes, né, de modo benéfico,
para a gente fazer o bem, para a gente respeitar o próximo, né? Isso é muito bacana, né? Essa parte aqui do livro do mundo espírita, né? Vem trazendo um conhecimento muito rico para a gente, né? Que é bem parecido. O mundo espiritual não é igual, mas é bem parecido na parte moral, na parte da vivência, na parte da caridade, né? Então, dessa forma, eu vou convidar a todos nesse momento que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, e pedir que através da influência dos irmãos espirituais que possam nos ajudar, fluidificar e magnetizar todas as águas das nossas casas, colocando ali o remédio invisível, mas que é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus, que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vibrações, é hora de vibrar, de doarmos. Vibrar é emitir pensamentos de amor, de paz, de harmonia, de prosperidade e alegria, entre muitos outros, em favor dos nossos irmãos, sob o amparo do Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade. Vibrar com muito amor e muita fé pela paz no mundo, pela paz no Brasil, nas nossas cidades e em nossos lares, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, vibrar com muito amor, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimento, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, pelo livramento de guerras no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e pelas catástrofes causadas pela ação do homem. Vibrar pelo equilíbrio do clima em nosso planeta. E assim, graças a Deus, nós vamos caminhando para o final. Como muitos sabem, no começo eu sempre oro a Ave Maria. Hoje eu substituí pela prece das fraternidades, né? E agora, para finalizar, eu agradeço a todos por estarem sempre comigo aqui acompanhando no canal, né? E vamos fazer juntos, vamos orar a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte perecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se
refletirá a sua bendita e santíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Fiquem todos com Deus, uma semana cheia de harmonia, de paz, de amor para todos e até o próximo vídeo. Muito agradeço e tchau.